A crise expôs que existe um vácuo de liderança. E é muito interessante essa pergunta, né? Estar na liderança hoje pode ser assustador, mas ter humildade para admitir essa fragilidade é ainda mais importante. Bem interessante essa entrevista de hoje, falando sobre essa fragilidade da liderança e esse vácuo de liderança. Isso é um tema que eu já venho falando há um tempo. A gente discute muito os processos, políticas e talvez discuta pouco o aspecto da fragilidade da liderança para lidar com tudo isso. No congresso da ANEFAC, que aconteceu agora em maio, eu fiz uma fala sobre as tendências, da gestão do capital humano e eu trouxe o tema da ambilidade. E o que é a ambilidade? É a combinação da ambição de criar um futuro, criar uma visão de futuro que é importante para a liderança, é importante para manter a unidade do grupo, mas a outra parte da ambilidade é a humildade de reconhecer que você não tem todas as respostas e que este planejamento dessa visão do futuro ela pode e vai ser alterada, ela vai ser modificada, mas quando você tem a humildade de reconhecer isso, você passa confiança para as pessoas. E a gente tem visto o que muitas vezes? Uma liderança que mente, porque ela fala de um futuro que ela não pode construir, aliás, ela nem sabe como construir, e depois ela precisa ficar justificando os erros que ela mesma comete. Quando seria muito mais simples admitir a própria ignorância diante do desconhecido, da incerteza, e angariar as pessoas em prol de um propósito, de melhorar, de unir e não de separar as pessoas por credo, crença, religião, etc. Então a liderança que vai sobressair nesta crise é a liderança que tem a ambilidade, que pensa soluções possíveis futuras, mas que tem a humildade de saber que não tem todas as respostas e que essa construção será no dia a dia com todos, com a participação de todos. Porque um elemento importante também da liderança é a gente entender que nós, como seres humanos, que somos seres sociais, a gente gosta de uma certa pessoa que se destaca e nos dá respostas, porque isso nos alivia da responsabilidade de pensar sobre nós mesmos, as nossas próprias respostas. Isso tem elementos psíquicos aí, tem muita gente que fala disso, Freud, Erich Fromm, enfim, tem muita gente que já falou na literatura sobre isso. Então o que eu penso também é que esse momento de fragilidade, ou esse vácuo de liderança, é importante para que nós possamos crescer do ponto de vista psíquico e amadurecermos e nos livrar dessa ideia de que precisamos de um grande pai ou uma grande mãe que possa nos dar todas as respostas, que no fundo é um pensamento muito infantilizado, de uma psique muito infantilizada que acha, que acredita, que espera que alguém virá nos dar todas as respostas que não temos. E no fundo, nós precisamos aprender a lidar com a incerteza, a lidar com a ambiguidade, a lidar com a complexidade, que não é simples, não é fácil, mas faz parte do nosso amadurecimento emocional e faz parte do nosso amadurecimento como sociedade. Essa entrevista de hoje eu achei muito interessante, vou colocar aqui o final, a pergunta e o modo como ele responde, e isso tem muito a ver com o que a gente falou no congresso da ANEFAC. Inclusive eu vou colocar aqui em cima o link, marcando certinho o tempo, se você quiser assistir a palestra que a gente fez na ANEFAC sobre isso, falando sobre ambilidade, você clica aqui no link e vai ter as instruções no momento exato que começa a fala. E aí você pode assistir e tirar as suas próprias conclusões. Beleza? Estar na liderança hoje pode ser assustador, mas ter humildade para admitir essa fragilidade é ainda mais importante. E ele vai responder dizendo que, eu diria que ser humilde é uma característica que deveria definir a liderança em todos os tempos, mas especialmente agora. Líderes que não foram pelo caminho esperado terão que admitir que precisarão fazer mudanças e perceber que cometeram erros. Esta é uma dimensão da humildade, não ter o compromisso de seguir com uma ação apenas porque tem medo de parecer ruim. Outra dimensão é reconhecer que estamos em um ambiente onde existem coisas que não sabemos ou experimentamos antes. Então é preciso ouvir as pessoas, estar abertos para aprender com os outros. Isto é profundamente importante. Legal, né? Agora segue o link aqui e assiste a palestra falando sobre ambilidade.